Bom dia, Sora. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Então, tá. Sim, Sora. Ué, cadê o povo? Não acordou esse povo? Oi, Sora. Olá. Sora, peraí que meu computador tá coisando aqui. E eu entrei pelo celular, daqui a pouco eu já entro pelo computador, tá bom? Tá bom. Bom dia, Pro. Bom dia. Não, achei que Esperar. tava no mudo o meu fone, achei que tinha quebrado, ninguém falava Não, nada. tá todo mundo quietinho. Bom dia, Sora. Bom dia, João. Quem que é Mari XD? Maria Clara. Maria Clara. Ah, é que tava como Isabela. Tava o nome da irmã dela e ela mudou. É, eu mudei. Ai, meu olho tá ardendo. Deixa eu pegar um papel. Tá lacrimejando. E cadê o resto desse povo? Ai, ai. Estão com soninho, então? Eu nem tô com tanto sono que meu irmão entrou no meu quarto colocando música só pra me acordar. Que irmão chato, né? Você tá usando óculos agora também? Eu uso óculos faz tempo. Ah, nunca tinha Mas, visto. aí Eu nunca vi ela agora de óculos. eu tenho preguiça. É que ele quebrou aqui o ladinho assim, ó. Aí eu parei de usar, mas agora, como eu fico muito na frente do computador, eu tive que voltar a usar. Eu não sei nem onde tá meu óculos, pra falar a verdade. Quem que é esse coração? Voltei, Sora. Fui É trocar a a Maria foto. Fernanda, Sora. É a Maria Fernanda. É Maria Fernanda? Coração? Esse, Não tem esse coração. menos de coração aqui, de bagulho branco aqui, é a Mafer. Pra É mim tá você, Maria Fernanda? Ela não fala, eu acho. Assim, não fala. Mas, Normalmente ela fala pelo chat, Sora, mas tá desativado. Ah, é? nossa. Na última vez ela ligou o microfone pra falar. Ligou mesmo. Não, é que Cara, tem sala que tem umas pessoas invadindo a aula. sim. E aí, quando aparece assim, sem nome, sem nada, a gente pergunta quem é, entendeu? Para ver se é Uma aluno mesmo. vez que eu entrei na aula do... Não sei qual que ela era um monte de criancinha, né? Aí pegaram e falaram, aquele menino entrou. Aí eu olhei pro relógio e não tinha dado horário ainda. Aí Na live eu do peguei, quarto ano falei B. tchau e desliguei. Eu entrei na live do oitavo, eu acho. Já entrei na do terceiro ano, dos pequenininhos, né? Ah, Uhum. os Já pequenininhos. entrei na E eu entrei em verde. Eu tava com uma luz verde, Sora, eu entrei em verde. Não, Falaram, ó o Hulk lá, ó o Shrek. mas tem um pessoal que entra que fica xingando, fica falando coisa feia. Não é aluno, é gente de fora. Mas eu sei, eles entram porque algum aluno passa o ID da aula, eu acho. É lógico. Não tem como entrar se não tiver o ID. Oxe, coloca qualquer ideia lá. É,
que eles querem de nós? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Eu vou colocar uma vez qualquer dia, só pra ver onde que eu vou. Aí você vai. Aí vai Aí lá, depois ele vai pra umas faixas de hack. Aí eu entro numa reunião mó importante lá, né? Atrapalha toda a reunião. Faz uma guerra. Eu tô com muito sono, velho. Vamos lá. Vamos começar então. Deixa eu pôr presencinha aqui para vocês. Cavaline está presente. João Pedro Pires. A Maria Fernanda, vocês falaram que esse coração é ela. Gustavo Abreu. Giovana. Isabela. Qual Isabela é essa? É a Isabela Michelotto. Cadê a outra? Me estranhou que ela não acordou. Quando tá só a Isabela é a Michelotto. Quando tá a Isabela Isa V é a outra lá. Mas ela sempre está na aula, né? Ela nunca falta na minha É aula. verdade. Que estranho. Ô, Cavaline, que ótima forma de chamar a Isabela Valério. Isabela, aquela outra coisa lá. Aquela outra lá. Liguem para ela liga para todo mundo. A Gi falou que Ela ela já apagou vai o entrar. WhatsApp. Que a Gi falou que tá conversando com ela. Ela Ah, tá apagou o bom. WhatsApp, pro. A Ana Luísa, o Bruno, a Júlia, a Maria Clara, o Matheus, a Melissa e a Pietra. Só confirmando, o Caio não está, o Edmar não está, Felipe ultimamente está dando umas falhadas também, né? Pô, a Gi disse no grupo que ela falou com a Isa e que ela vai entrar. Ela entrou agora. Ela já entrou. Acabou de entrar. Aí, viu? Tá O Fernando nunca entrou, né? Não. É difícil a Fernanda entrar. Eu acho O que João o Felipe Marque. só entra, mas Olha, entra atrasado. Mas às ele vezes. falou que já entra por causa do computador. O Fernando só vai na de educação física. Se o Ah, Fernando legal. entrar, é porque. Se o Fernando entrar, Legal. O se professor o Fernando gostou entrar, vai ser dessa. igual um milagre. Ele faz as provas, pelo menos? Faz. Mas ele ficou de recuperação. Então, não adiantou. É, porque ele não assiste às aulas, não sei se ele assiste às aulas depois. Caio Não entrou adianta. agora. Eu como Alguém- no semestre que agora. Professora, Oi, eu entrei agora, mas é que eu tô na minha aba, então não vou falar muito, tá? não Eu tem não tô em problema. casa. Alguém liga pro Felipe para ver o que aconteceu com o Felipe? Ô, Sora, a última vez eu mandei mensagem e nem chegou a mensagem. Ou Não ele trocou de chegou? novo? Eu mandei mensagem hoje de manhã, enviou a mensagem, só que ele não viu ainda. Tá bom. Ele trocou de número? Eu não sei se ele tá em O casa ou se Felipe ele tá em outro entra lugar. atrasado, geralmente. É. Tipo, entra 10 minutinhos depois. Ontem ele entrou na aula de artes. Entrou. E entrou cedo ainda. Ele trocou de número? Entrou mais pessoas. Quem que entrou? Ele Trocou, João. Entrou. Ah, então por Já isso. tava. Por isso que eu tô mandando mensagem e não chega. O Matheus entrou, pro. Não, o Matheus já tava. O Matheus foi o primeiro. Aí. Foi o Matheus, E eu. a Maria Clara, depois entrou o Matheus, a Pietra, depois a Júlia. Eu tô Aí igual. e entrei já tinha muita gente. eu fui lá pro sexto entrar. Dá pra me ouvir? Certo. Vamos lá. Sim, dá para ouvir, sim. Assim, Júlia. Bem fraquinho. Ó, tá baixinho mesmo. Eu vou compartilhar a tela, a apostila de vocês, página 8, finalzinho da 8. Hoje a gente vai continuar falando sobre mercantilismo e mais sobre colonização. E aí eu tenho um dever, tá? Que a gente vai tentar fazer para vocês me enviarem. Só tem Mas Cadê uma apostila? não sei se vai dar certo, porque ele é em grupo, mas não dá para fazer em grupo. Vocês vão ter que fazer individual. Estão vendo a apostila?
Sim, Aham. Estão? Pro, uma pergunta. Era pra gente fazer sozinho às 7? Que 7? A página 7. 6 e 7. Essa aqui? Isso. Isso, é que eu acho que você não deixou muito tempo, aí eu não consegui fazer ainda. Mas eu não mandei a correção? Acho É que eu não, que eu não olhei, Pro. Faz tempo que eu não entro no... Eu mandei a correção, inclusive mandei aquele PowerPoint que eu fiz do mercantilismo. Olha lá na agenda Edu, mandei sábado passado, Eu vou ver aqui. Tá bom, eu vou lá ver. tá bom? Confirma, se eu não mandei, manda Mandando mensagem comunicados ou atividades? como atividades. Não, Que filho. página Não. que é? Senhora, não enviou. Não enviou, senhor. Lição de tarefa não tem, Só, não. né, às 9. Mandou sim, mandou sim, eu vi agora. Mandei sim? Ah, então tá bom. Nossa, o meu não chegou. Ó, eu sempre Meu mando também como chegou, não. atividade, porque a atividade chega para todo mundo. Se eu for mandar por mensagem, eu tenho que escolher todos os alunos, entendeu? Então a gente manda como atividade e a gente coloca que não é dever de casa, porque é correção, né? E aí chega para todo mundo. Eu escolho todas as salas, aí vai para todo mundo, tá bom? Se não recebeu, manda mensaginha que a Pro manda só para a pessoa. Vamos lá, meus amores. Estamos na página 8. Hoje nós vamos chegar até a 13. Mas vocês vão ver que a 12 e a 13 é uma atividade. Então, teoricamente, eu vou explicar até a 11. E aí, a 12 e a 13 a gente vai conversar um pouquinho. Porque não é um dever difícil. E eu vou querer que vocês façam para gerar um ponto extra, tá bom? A gente vai falar sobre colonização, sobre a parte do mercantilismo que fala sobre colonização. No final desse módulo, tem uma tabela que eu quero que vocês corrijam comigo. Eu vou mandar a correção também. Mas ela é interessante porque ela faz um resumão do que é o mercantilismo, certo? Tem algumas anotações também para fazer, de palavrinhas que significa a mesma coisa, mas na atividade está de outra maneira, tá? E aí não tem na apostila. Então, vocês copiem na apostila de vocês para que vocês possam fazer a atividade, tá bom? A gente estava falando de mercantilismo, eu trouxe aquele PowerPoint bem coloridinho assim para vocês verem todas as características desse mercantilismo. E entre as principais ali, as que ficaram faltando, tinha o exclusivo comercial, né? Eu não lembro de todos. E o colonialismo, que é uma parte importante, vocês vão entender que é uma parte importante para conseguir fazer a balança comercial favorável, né? Como que um país consegue vender mais do que comprar ou comprar mais barato e vender mais caro. Vocês vão ver que teoricamente funciona, na prática isso não funciona. É muito difícil fazer isso funcionar. Fala, Isa. Professora, sabe a página 8? Sei. Tinha que fazer o desenho da balança, não tinha? Tinha. Tem que tirar foto e te mandar? Não precisa. Ah, tá. Obrigada, professora. De nada. Oi. Eu fui abrir o arquivo e eu percebi que não é um arquivo certo. Não é. Você não mandou. Tá, eu vou entrar depois no finalzinho da aula, eu entro na minha agenda Edu para ver como que eu mandei. Tá bom? Tá bom. Para ver se eu mandei o arquivo certo também, porque vai que eu mandei o arquivo errado, mas enfim, pode acontecer. Vamos lá, aí eu mando de novo. Vamos lá, então uma das consequências do protecionismo, lembrando o que é protecionismo. Protecionismo são várias práticas, várias medidas que o governo faz para proteger a sua economia, certo? Então, uma das consequências desse protecionismo foi a busca de novos territórios para fazer essas relações econômicas. Essa busca por novos territórios a gente chama de colonialismo. Tá? Então, hoje a gente vai falar de colonização, de colonialismo e a ideia da colonização. Por que ela aconteceu? Qual era o objetivo dessa colonização, tá bom?
Então, vamos lá. A gente tem um texto aqui que eu vou ler com vocês. Eu acho que eu não vou ler, não. Eu acho que eu vou pedir para vocês lerem comigo. Que vai falar exatamente sobre isso. A necessidade que tinha de fazer a colonização. Tá? Do porquê que eles fizeram a colonização. Quem pode começar a ler para mim? Posso ler, Su? Professora, Ó. faz igual os professores fazem. Como que os professores Quando fazem? vai aparecendo uma pessoa, tipo, a primeira pessoa que aparecer pra você, você escolhe. Mas para mim não aparece ninguém. Não? É porque assim, quando às vezes compartilha a tela, fica Não aparece ninguém. fica uma fileirinha no canto, Sora. O meu fica no canto. Agora eu abri, tá aparecendo 4 pessoas. Não, tá aparecendo tá. 4, né? Comigo 4, mas tá aparecendo 3 alunos. Tá aparecendo eu? Tá aparecendo, mas só aparece quem fala. Ah, A hora que a então. pessoa fala, Quem aparece fala, na lê. câmera. Quem Entendeu? fala, lê. Mas eu vou chamando. Matheus, começa a ler para mim e vai até o primeiro ponto. O que aconteceria atualmente se todas as nações resolvessem somente exportar e limitar as importações? Se a prática fosse levada ao extremo, somente produtos essenciais e que não fossem produzidos internamente seriam importados. Caio. O comércio internacional sofreria uma forte crise. Abreu. O Abreu não tá com a apostila. Não, aqui tô arrumando aqui. Calma aí. Começa no segundo parágrafo. É isso que quase acontece na era moderna. Giovana. Ela não tem Ela microfone. não tem microfone. Ah, ela não tem microfone. Então vai a Isabela. Valério. Todos os estados começam a vincular sua riqueza com o volume de metais preciosos acumulados, protegendo suas economias de ação dos exportadores internacionais, procurando impedir que as reservas de metais diminuam. Deixa eu ver outra. Melissa. Ai, Sora, eu tô vendo aqui. Foi. Em um primeiro momento, se evita a entrada de produtos estrangeiros. A seguir, adota-se uma série de competições que apontam para o surgimento de uma prática, denominada monopólio. Ao impedir a liberdade de comércio, cria atritos políticos, favorecendo guerras em estados europeus. Isabela. Gêmea. Lê o último para mim. O monopólio encontra no Novo Mundo um campo fértil para suas realizações. Seria a exclusividade que as metrópoles europeias tinham em comercializar com suas colônias, garantindo lucratividade ao Estado e à burguesia mercantil metropolitana, e transferindo a riqueza da colônia para as metrópoles. Exatamente. Oi. Por que você não faz que nem o professor de geografia, que ele fala quem quiser ler, aí já vai lendo e um vai completando o outro, sem você ficar chamando assim? Ah, tá bom. A próxima eu faço isso. Agora Vamos lá. eu pensei nisso. Vamos lá. O que ele fala nesse texto? Ele começa com uma pergunta, né? Porque se a gente falar de balança comercial favorável e a gente pensar que um país só vai vender e o outro comprar, e se todo mundo pensar dessa mesma maneira, ninguém vende e ninguém compra, né? Porque se eu só quero vender e não quero comprar de ninguém, e eu for vender para alguém, alguém vai ter que comprar o meu. Mas se ele tiver o mesmo pensamento, ele também não compra, ele só vende. E ele vai vender para quem? E quem que vai comprar? Então, a balança comercial favorável não funcionava porque ninguém queria comprar, só queriam vender. E aí, o que acontece com isso se faz um protecionismo muito forte nisso, e ele fala aqui, né? E aí, somente produtos essenciais e que não fossem produzidos internamente seriam importados. Mas isso é ruim, né?
tanto que hoje existem acordos econômicos dos países comprar produtos e vender produtos e tudo mais para ninguém perder. Porque se todo mundo só vender, não tem para quem vender, né? E aí gerou um problema na época, porque eles não tinham essa mentalidade de que para vender alguém tinha que comprar, então alguém tinha que abrir mão da balança comercial favorável, e a necessidade que eles tinham do acúmulo do metal, né? Lembra que a gente viu do metalismo? O acúmulo de metais preciosos, de ouro, de prata, de pedras preciosas, também gerou um problema, porque eles só queriam vender para ter o dinheiro e guardar o dinheiro. Dinheiro parado, ele não funciona, o capitalismo não funciona se o dinheiro está parado, ele tem que movimentar. E aí eles tiveram uma solução para esse problema, e a solução estava na colônia. Então, ao contrário do que vocês possam imaginar, quando um país é uma colônia, quando um lugar é uma colônia, vamos pegar o exemplo, Brasil, que foi colônia de Portugal. Portugal não vinha aqui, pegava as coisas e ia embora. Ele comprava as coisas do Brasil, tá? Então, muita gente enriqueceu no Brasil fazendo isso. Qual é? Aí que está a balança comercial favorável. A colônia era o lugar onde se produzia muito, onde eles faziam um protecionismo. No caso do Brasil, só podia fazer comércio com Portugal. Então, Portugal ganhava nisso, né? Porque não tinha concorrência. E só podia comprar de Portugal também. Então, não tinha concorrência. Vamos supor que eles precisassem de tecido para fazer roupas. Eles iam pagar o preço que Portugal vendesse. Eles não iam poder escolher, porque hoje a gente pode escolher. Eu vou lá na loja, eu vejo a loja que é mais barata, o tecido que é mais barato, o modelo Se eu mais tivesse barato. minha lojinha aqui no Brasil, eu ia vender para todo mundo. Escondido, sei lá. Escondido. Então, ocorreu isso. Vocês vão ver que teve invasões inglesas, invasões francesas, que mais? Holandesas. Isso teve no Brasil também. Tá? Teve guerras por causa disso aqui no Brasil. Mas a ideia de Portugal era que só Portugal podia fazer esse tipo de comércio. E aí é aí que Portugal ganhava. Aí ele conseguia fazer a sua balança comercial favorável. Por quê? Porque ele comprava barato do Brasil e vendia caro para o Brasil. Aí você consegue a balança comercial favorável. Por isso, a importância das colônias. Então, ele fala aqui, ó, que o monopólio, o que é o monopólio? O Brasil só poder comprar e vender de Portugal e para Portugal. Então, o comércio do Brasil era só com Portugal. Esse monopólio, ele se encontra aqui no Novo Mundo. Porque em outros lugares, na Europa, por exemplo, não dava para fazer esse monopólio. Porque todo mundo estava no mesmo barco. Todo mundo queria só vender e não queria comprar. Tá? Então, embora eles comprassem, porque tem produtos que eles não produziam, que eram essenciais, eles não produziam, foi na colonização, que eles conseguiram essa exclusividade. Por isso, a colonização foi tão importante. Só com a colônia é que eles conseguiram realmente fazer a balança comercial favorável, tá? Através do protecionismo, dos pactos coloniais, que a gente viu, onde, por exemplo, o Brasil só podia comprar de Portugal, o Brasil só podia vender para Portugal. Então, eu vou pegar o exemplo do açúcar, né? Que foi a nossa primeira grande cultura, nossa primeira grande economia, foi o açúcar. O pau-brasil, sim, o pau-brasil não era comprado, ele era feito através de escambo. Então, nos 35 primeiros anos, de 1500, mais ou menos, até 1535, houve a exploração do pau-brasil. Aí sim não era compra. Eles vinham e levavam o pau-brasil e em troca eles davam algumas coisinhas para os índios. Isso a gente chama de escambo, né? Que é a troca de um produto muito valioso por um produto muito barato, tá? E aí a gente tem que repensar isso também, mas a gente vai falar disso quando a gente for falar do indígena no Brasil. A partir de 1535, mais ou menos, já começa a produção de cana no Brasil. Aí sim, o Brasil vende barato o melaço da cana, que eu expliquei a aula passada para vocês, que não dá para vender, não dá para exportar o caldo de cana, porque ele apodrece, mas o melaço não apodrece. Então, aquela rapadurinha era levada, transformada em açúcar,
E aí era vendida de volta para o Brasil caro. Todo produto manufaturado é mais caro. Então, como que eles ganhavam dinheiro com a colonização? Quando eles compravam a matéria-prima barata e vendia o produto manufaturado mais caro, tá? A Inglaterra comprava algodão dos Estados Unidos e vendia o tecido pronto. Por aí vai, tá? Então, assim, era muito importante essa colônia. Aí eu tenho um boxinho aqui, ó, que a gente chama isso de exclusivo comercial. Na atividade de vocês, vai estar como exclusivo comercial, que é o monopólio. O que é o exclusivo comercial? Fazer comércio com exclusividade. A palavra está aqui, né? Ó. Exclusividade, tá? Então, o exclusivo comercial... Exclusivo o quê, senhora? Oi? É exclusivo comercial? Comercial, tá aí, ó, tá na caixinha aí, na apostila de vocês, ó, na tela. É fazer comércio com exclusividade, e isso foi importante, isso era um monopólio, né? Eles não podiam fazer comércio com mais ninguém. Tudo bem? Sim. Aí aqui ele pergunta, né? Para conseguir essa balança comercial favorável, as nações evitavam a importação, né? Comprar produtos de fora. Sem importar, também não se exporta. Qual é a consequência desse cenário? Ele fala que no começo que o comércio sofreria uma forte crise, né? Porque o comércio ia desaparecer, ninguém compra, ninguém vende, tá bom? Qual foi a solução encontrada para as nações? Fazer colônias no Novo Mundo. Novo Mundo é a América, tá, pessoal? Tá. Europa é Velho Mundo, Novo Mundo é América. Então, a solução foi fazer colônias. Nossa, foi a melhor coisa que eles fizeram para eles, né? Por isso que não tem diferença se a nossa colonização fosse portuguesa, espanhola, inglesa, não ia fazer diferença nenhuma, porque o objetivo era vir aqui buscar riquezas e levar essas riquezas embora. Procure no dicionário. Menos, talvez em outra nação a gente ia saber o inglês. Só isso era o que ia mudar. Ou talvez fosse até pior, porque não se sabe por que, na verdade, o tupi, que era a língua indígena, ela casou muito bem com o português. Então, foi muito fácil os índios aprenderem português e os portugueses aprenderem tupi. Não se sabe por quê, mas são duas línguas que acabaram se casando. E talvez isso não acontecesse com outras línguas, e aí a gente teria uma coisa que acontece, por exemplo, em nações africanas, ou no Peru, ou no Uruguai, onde você tem várias línguas no país. Então, talvez a gente não falasse inglês, tá? Talvez a gente falasse o tupi e aprenderia o inglês. A gente teria duas línguas, vamos supor, né? Porque Poxa, nem o inglês ia ter. Então, isso aconteceu com a colônia holandesa. Um dos motivos dos índios não gostarem muito dos holandeses é porque a língua holandesa não era uma língua legal como a do português. Eles não se acostumaram com a língua e aí foi um dos fatores que não deu muito certo a colonização. Oi? Eu vi um negócio que tinha uma língua geral que todo mundo entendia. Que língua era essa? Entre os portugueses e os índios. Eu acho que era essa mistura do tupi com o português, a língua geral. Ah, tá. Aí depois, porque assim, nós temos palavras de origem tupi. Tupéva, Jundiaí, né? São as mais comuns, né? Que a gente sabe daqui. Mas acho que a língua geral era uma misturada mesmo. Porque hoje a gente fala português com uma influência tupi, algumas palavras em tupi. Eu acho que a língua geral era uma misturada mesmo. Mas eu vou pesquisar para vocês, aí eu vejo direitinho. Será? Vamos lá. Procurar no dicionário o que significa monopólio. O monopólio é um privilégio exclusivo de uma pessoa, de um governo, de uma empresa sobre a produção ou comércio de uma certa mercadoria ou na prestação de um serviço. Então, por exemplo, você ter numa cidade só um posto de gasolina, né? E aí o que acontece? Ele vai ter um privilégio, porque todo mundo que precisar abastecer tem que ir nele, não tem outro. Isso, hoje, o monopólio ele é proibido.
dentro das convenções de comércio internacionais e tudo mais, o monopólio ele é proibido. Pode acontecer dele existir, porque, vamos supor, a cidade é muito pequenininha e aí só tem um posto de gasolina. Mas se alguém quiser montar um outro posto, ela pode, ela não é proibida, porque o monopólio é proibido. Por que ele é proibido? Porque o consumidor, ele tem o direito de escolha, ele tem o direito de escolher o preço que ele quer pagar do produto. Então, se tiver o monopólio, ele não tem opção. E a qualidade também, né, Pro? Qualidade também. Então, ele pode escolher preço, qualidade, marca, modelo. Por isso que a gente vai no mercado e tem vários produtos, o mesmo produto de marcas diferentes, de qualidades diferentes. Então, isso é um direito do consumidor, tá? Porque eu tenho o direito de escolher o que eu quero comprar e onde eu quero comprar. Eu não posso ser obrigada a comprar sempre no mesmo lugar, tá bom? Então, o monopólio é uma coisa meio ruinzinha. Hoje em dia, vocês percebem a prática do monopólio? Examinem alguns setores da economia. Alguns setores da economia têm, por exemplo, transporte, telefonia, comunicação, energia. A gente não tem como escolher quem vai dispor energia pra gente. No meu condomínio não tem como escolher internet. No meu também não, só tem uma. Só tem uma porque não chega. No meu também. Exatamente. Então, por exemplo, água é um serviço do governo, né? Sabesp, quando termina com SP, pertence ao governo do estado. Energia é CPFL, não tem outra. Você só pode... Em Itupeva é um problema transporte, porque você só tem uma empresa que faz o transporte público. E nem transporte tipo van que chega no meu condomínio, então Exatamente. é obrigatório ir de carro. Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que... No meu condomínio também não chega as van. Exatamente. E aí tem alguns serviços que ainda têm um monopólio, mas são concessões. Então, por exemplo, a Aviação Itupeva, que faz o transporte dentro de Itupeva, é uma empresa e aí ela tem uma concessão da prefeitura, ela paga um imposto para a prefeitura para ser ela. A prefeitura faz uma licitação ali e escolhe a melhor empresa para fazer esse tipo de serviço. Então não pode vir outra? Monopólio da prefeitura. E aí prefeitura. não pode vir outra. Não pode vir outra. Então, esse é monopólio da prefeitura. É um monopólio da prefeitura. A prefeitura está concedendo o direito dele ter um monopólio. Exatamente. Então, assim, isso é ruim, porque você tem ônibus que não tem muita qualidade, você tem lugares onde o ônibus não passa, o preço, às vezes, não compensa você, né, pagar esse ônibus. A mesma coisa de quem vai para Jundiaí de ônibus, é só uma empresa. Jundiaí, Sora, tá R$4,40 a passagem. Exatamente. Às vezes você sai daqui, vamos supor, eu vou do centro de Itupeva até o hospital, que não dá, acho que 2 quilômetros, e eu pago 4 e pouquinho. E o motorista xinga ainda, Sora. Com um ônibus que é sujo, um ônibus que não é confortável. Com o motorista que xinga o passageiro quando pergunta o destino. Verdade. Vamos lá. Com esse empreendimento colonial, o mercantilismo ultrapassa o aspecto econômico e passa também a envolver aspectos políticos, social e até religioso, pois liga-se à intenção eclesiástica de catequização de outras partes do mundo. Isso a gente vai ver mais tarde, mas eu vou adiantar uma coisinha para vocês. O objetivo da colonização no Brasil, tá? Porque cada país teve um objetivo diferente. No Brasil e na América Latina, na América Espanhola também. A colonização ela tinha 2 objetivos: conseguir riquezas e levar a fé cristã. Por quê? Porque são as colonizações católicas, né? Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, a Inglaterra já era protestante, por causa do Henrique VIII, já tinha feito a reforma protestante. A América Espanhola e a América Portuguesa eram católicas. No momento em que a Igreja Católica está perdendo fiéis por causa da reforma protestante. Então, eles precisavam expandir a fé cristã. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil e o Pero Vaz de Caminha escreve a carta,
ele vai falar sobre as coisas que tem no Brasil, né? E Só eles não existia igreja evangélica ainda, né? Ainda não. As protestantes vão dar origens à igreja evangélica só no século XIX, final do século XIX. Vai demorar um tempão ainda para elas surgirem, tá? Ah, faz só 200 anos. Isso, mais ou menos isso. Tá? Algumas nem isso, algumas já são do século XX, não tem nem 100 anos ainda. O que acontece? Ele fala na carta assim, que o que há de mais importante nas terras do Brasil são as pessoas que aqui vivem. Então, ele deixa bem claro que aqui havia pessoas para serem catequizadas. E vocês vão ver que não vai ser só econômico, né, a colonização, senão eles vinham, pegavam a riqueza e levavam embora. Não era só isso. Então, houve um povoamento, houve questões políticas, sim, administrativas até, uma dificuldade muito grande de administrar o Brasil, por exemplo. Uma questão social, também, mudança de hábitos, principalmente para os índios, porque para os índios foi uma mudança muito grande. A introdução do negro africano também na cultura brasileira. E até o religioso, porque foi o papel da igreja. A igreja vai ter um papel muito, muito forte até o início da República, até o final do século XIX, tá? Que a igreja praticamente comanda tudo. Aqui é uma página que só tem imagens, então a gente tem aqui mostrando uma foto do Porto de Lisboa. Lisboa é uma cidade portuária. As principais cidades de Portugal, elas são portuárias, elas são ligadas ao mar. E a importância do comércio, vocês conseguem ver o tanto de navios no porto, né? Navios, embarcações, pessoas chegando, pessoas saindo. Aqui é 1572. Aqui vocês têm algumas imagens sobre os princípios do mercantilismo nas obras de arte. A imagem de um mercador é do Holbein. Hans Holbein, essa é uma imagem aqui. O jovem, porque tem o velho e o jovem. E o mercador, aqui, ele fazendo comércio. Aqui também tem o cambista e a sua esposa. Não dá para perceber direito, mas aqui ele tem um monte de moedas. Essa imagem aí me lembrou os doentes do Papai Noel fazendo os brinquedinhos. Verdade, eles tinham umas roupas diferentes, né? Uns cabelos estranhos. Uhum. E aqui, ó, o cambista é aquele que faz a troca de moeda, né? A pessoa chega com R$1 e tem que trocar por dólar. Então, quem faz isso é um cambista, que trabalha no câmbio, né? E aí, aqui é o cambista e a sua esposa, mexendo nas moedas, aqui contando moedas. Aqui também a gente tem dois quadros do Johann Vermeer. Aqui é o soldado com a moça sorridente. Esse aqui parece que não tem nada a ver com o quadro, mas o fundo do quadro é um mapa da Holanda, se não me engano, ele é holandesa lá, Holanda, 1600 e pouquinho. Um mapa, ó, mostrando as navegações, né? Caraca, e aqui também um mapa dentro de um quadro. Exatamente. Aqui também o quadro chama O Astrônomo, é um dos quadros mais famosos dele e mostra porque a astronomia está totalmente ligada a navegações, né? Não dá para fazer navegações sem entender de astronomia. Com mapas também. Aqui tem todos uns significados. Como eles são pós-renascentistas, esses daqui são renascentistas, esses daqui já são do renascentista para o barroco, são aqueles quadros que a gente estudou, que cada partinha do quadro tem um significado. Então, assim, até a florzinha do tecido. Tipo aquele dos 6 que seguravam esqueci o nome, um cajadinho, aí significava que era um nobre, seguravam uma... Exatamente. Então, assim, é que a gente não vai fazer isso agora, eu também não conheço muito esses quadros, mas cada coisinha tem um detalhezinho que mostra aqui um lugar específico do mapa, por aí vai. Oi. Eu achei esses quadros incrivelmente realistas. Eles são, incrivelmente detalhosos. O barro primeiro parece cena de filme, não parece? Quando entra pela porta, os caras tá lá conversando. Exatamente. Esse pintor, eu vou até pesquisar aqui. Esse pintor, ele é bem realista mesmo, mas é uma característica dessa passagem do Renascimento para o Barroco, porque o Renascimento, ele é super realista, a gente já estudou isso, com o Michelangelo, o Rafael, o Donatello, lá, os tartarugas de Leonardo da Vinci, é super realista.
No barroco, o barroco ele traz mais cor mais fortes, e ele traz mais expressões no rosto. Então, assim, as pessoas, dá para sentir, tipo, a dor que ela tá sentindo, entendeu? É muito realista. O barroco é bem mais realista e ele é uma consequência... Tem sombra das roupas, as dobrinhas das roupas também. Exatamente. Deixa eu lembrar. Não sei se vocês já viram um quadro que chama A Moça do Brinco de Pérola. Não. É do mesmo pintor. É que vocês não vão conseguir enxergar. É aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Ah, tá. É um quadro famoso esse. É do mesmo pintor. E assim, a impressão que a gente tem que ele chama, ela olha para ele e ele fotografa ela. É muito realista, é um quadro bem realista. É do mesmo pintor. Oh. Oi. Vamos lá. Concluindo, essa tabela que eu falei para vocês que ela é importante, então eu vou rever esses conceitos com vocês. Ela tá bem pequenininha, eu não sei se eu consigo aumentar. Onde é que eu aumento? Eu vou ter que... Aqui, eu vou aumentar aqui, vou pôr para 130, ele vai ficar maior. Melhorou, né? Aham. Agora, pelo celular dá pra dar zoom. Dá para dar o zoom. Quer falar? Então, ó, vamos lá. Primeiro princípio... Também dá pra dar zoom. Mas isso aqui eu vou mandar para vocês também. Eu faço uma tabelinha assim e mando. Vamos lá. Primeiro princípio, o metalismo, acumulação de metais preciosos, bem resumidinho. O protecionismo, a proteção do produtor nacional por manipulação de impostos e monopólios, né? Então, como eu falei, o imposto sobre a importação é um protecionismo. O monopólio, você só poder comercializar comigo, né? Para mim e comigo. Proteção. É o protecionismo. Não precisa copiar que eu vou mandar, certo? A eu balança já tô comercial... copiando, pro. Não tem problema. Ou alguém tira foto também, faz um print, manda. Faz um print e manda no grupo. A balança comercial favorável. A balança comercial de um país só é favorável quando a soma das suas vendas, a exportação, é maior do que das suas compras e importação. Pode acontecer o contrário? Pode, desde que a importação seja mais barata, tá? Como eu falei, se eu compro matéria-prima e vendo produto manufaturado, eu compro barato e vendo caro, certo? Então, às vezes, a soma da venda é menor do que a da compra, mas... Ai, tá acabando minha bateria. Mas eu compro barato, e aí na hora que eu vou ver o valor, compensou fazer isso, tá bom? Que é um problema que o Brasil tem. O Brasil é um grande exportador de matéria-prima, e matéria-prima é barata. Tá? O Brasil tem que começar a investir em indústria, grandes, fortes indústrias, para começar a vender produto manufaturado. Monopólio sobre o comércio da colônia. Esse é o exclusivo comercial lá que eu falei para vocês, certo? Essa parte aqui, ó, responde 3 perguntas da semana. A colônia fica proibida de comercializar com as outras nações, senão sua metrópole. O Brasil foi muito prejudicado com isso. E isso levou também à independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele teve uma certa liberdade para fazer comércio. E aí, quando a Inglaterra decidiu segurar, puxar e falar, não, agora a gente vai fazer um monopólio, agora vocês começou a fazer muitos impostos sobre o chá, vocês vão estudar isso ano que vem, imposto sobre o selo, imposto sobre o chá, imposto sobre o açúcar. Aí os Estados Unidos se rebelou e acabou tendo a independência, tá? Mas foi exatamente por causa desse monopólio, certo? A gente também teve isso, por exemplo, nas nossas revoltas separatistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana, que foi exatamente por isso. Portugal, eles Caramba, não... Sora. O quê? Eles colocavam imposto até no açúcar. Até no açúcar, opa! Que isso, Sora? Tudo imposto. Tá pior que Tudo agora. tem imposto. Gente, tudo tem imposto. Vocês vão no mercado com a mãe. Aí, a hora que sai a notinha do mercado, eu não tenho nenhuma aqui perto para mostrar. A hora que sai a notinha do mercado, vocês olham bem embaixo, assim, ó. Depois que aparece o valor que foi pago, se teve troco, mas embaixo vai ter, assim, imposto. Aí tem assim,
imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. Ou seja, de tudo que você comprou naquela compra, já está embutido o imposto. Você não precisa pagar por fora. 30% que você pagou foi imposto. Às vezes até mais. Aí você vai ver o valor do produto, você fala, meu Deus, a maior parte do produto que eu comprei é imposto. Fala, Abreu. Ô, Sora, nessa tabelinha, pode fazer no caderno? Porque eu não consegui escrever tudo dentro do Pode fazer no quadradinho. caderno, sim, não tem problema nenhum. Eu vou escrever depois que você É que falou. como ele está bem resumidinho, é mais fácil de vocês acharem a resposta das perguntinhas. Já aí. tirei print e tô escrevendo para garantir. Muito bem. Quando a Sora, gente escreve, a gente guarda melhor na memória. Oi? minha avó fala que na época dela o pão era com R$1 você comprava 10. Era mesmo. É porque o pão ele custava 10 centavos cada pão. Só que tinha um problema. Um pão era quê? maior que o outro. Um pão era maior que o outro. Você pegava um pão que era desse tamanho, custava 10 centavos. Aí você pegava um pão que era desse tamanho, 10 centavos. E aí as pessoas começaram a reclamar que era injusto, né? E pão, gente, depende da fornada, depende, né? Oxe, mas por que reclamaram? Agora piorou. Não, aí virou por quilo. Quando ele é por quilo, ele... Caio, desliga seu microfone. O cara fica cantando, me dá. Quando vira por quilo, é mais justo. Mas o que aconteceu não foi que aumentou o preço da unidade e tudo mais. Aumentou o preço de tudo. Desvalorizou a nossa moeda. Porque quando o real surgiu, R$1 valia $1. Era um sonho. Era um sonho. Só que a moeda não conseguiu se manter. Então, ao longo dos anos, o real surgiu em 94, eu acho. Queria ter dinheiro naquela época só pra ir pra Disney e poder comprar os bagulho tudo certinho. Exatamente. Pois Então, é. chegou um momento que não compensava nem comprar o importado. Ou comprar 1 milhão para você ir para Disney. E aí, E agora a moeda não consegue manter essa valorização. E aí tem essa diferença. O Brasil, Agora o tá real... R$5 o dólar. Então, mas o real, se vocês forem comparar com outras moedas, é uma moeda até que valorizada, tá? Porque tem moeda, por exemplo, que uma moeda deles é $5.000, por exemplo. Mas por quê? Um real nosso é 13 centavos de peso. O peso é argentino? Aham. Porque Eu a acho moeda que deles é bem mais desvalorizado. é menos valorizada que a nossa. A deles está bem mais desvalorizada perante o dólar, porque tudo a gente compara com o dólar. Por isso que para nós é barato ir para a Argentina, por exemplo, e gastar lá. Né? O euro também tá alto, né? Tá R$5 também o euro. O euro ele é mais caro que o dólar. Tenho logo 5 euros aqui em casa, eu tô milionário. Olha como você é rico. Vamos lá, pessoal. Euro aqui em casa. Para encerrar a aula agora, tá bom? Tem aqui a sua criação da história. Então, eu vou explicar mais ou menos o que eu quero que vocês façam, tá? Porque ele fala assim, ó. A partir do que você aprendeu nessa unidade, que aqui já é o final da unidade, sobre o mercantilismo e nas unidades anteriores sobre o absolutismo, que a gente já estudou, né? O rei lá todo absoluto, manda e todo mundo obedece. Vocês vão criar um país fictício, seguindo o roteiro abaixo, tá? Então, na verdade, o que vocês vão criar? Vocês vão criar uma história. Tipo Peter Pan. Sobre um país aí que não existe, tá? Não pode copiar de outro país. Aí aqui fala, ó, imagine que essa história fará parte de um jogo de videogame. Sabe aqueles jogos que disputa? Tipo, eu não sei. Guerra, vamos te matar! Fala pra mim algum jogo que é de disputa de uma nação com outra nação. War. Tipo War, mas o War não é de videogame. Tem algum que é de videogame? Nossa, de videogame tem Call of Duty, tem um monte, pro. Não. Tipo um Age of Empires. Vocês lembram do Age of Empires? Não. Não é da época de vocês? Não. Brawl Stars. Como? Ô, Sora. Oi. Tem um no computador que chama... Tipo assim, você tem que ir jogando uns jogos
pra ir andando no mapa pra chegar num baú. Chama Pummel Party. Não sei se... Não. Sabe aqueles jogos em que você tem que construir um lugar? E aí você... Tipo, Professora, pode fazer. Clash of Clans. Clash of Clans. Clash... Exato. Clash of Clans. Você constrói o seu país. Construir um time. Ô, Pro, Isso. Oi. pode fazer pelo computador? Pode É só? fazer pelo computador. Não, mas você não vai fazer o jogo, gente. Vocês vão só criar o país. Então, aqui Não vai fala o fazer seguinte, jogo, ó. não, mano. Ó, o que vocês têm que fazer? Presta atenção. Vocês vão responder resumidamente as perguntas. Tem um roteirinho, ó. Em primeiro lugar, pense nos recursos naturais. Ah, eu quero que o meu país tenha ouro, tenha isso, tenha aquilo, não sei o que lá. Vocês vão pensar nisso. Depois, vai imaginar as classes sociais que esse país possui. Tem rico, tem médio, tem pobre, vai ter escravo, não tem escravo, é assalariado. Olha lá, essa população vive no campo ou na cidade. Vocês vão ficar pensando e vão fazer um resuminho aqui. Tipo assim, classe social, ah, tem isso, isso, isso. Vai viver na cidade. A principal ocupação é isso. Por exemplo, se vocês quiserem que ele faça um comércio marítimo, tem que ser uma cidade litorânea, né? Não dá para ser uma no campo, lá no interior. Manda pela agenda duplo. Vai mandar pela Agenda Edu. E aí vocês vão pensar no terceiro aqui, vai responder essas perguntinhas. Isso aí vocês vão escrever a história. Tá vendo que tá em grupo? Não dá para fazer em grupo, né? A não ser que vocês, se vocês quiserem fazer em grupo, por exemplo, as gêmeas querem fazer um texto só. Isso, vocês podem aí organizar. Então pode ser individual ou vocês podem montar um grupozinho. Três, 4 alunos no máximo, tá bom? Pode ser de 2. Pode ser de 2, pode ser de 1. Ó, no máximo 4. Sora, pode ser de 5? Não pode ser de 5, Sora? Pode ser a sala inteira. A sala inteira, um só. Não, e aí, ó, tem um grupo que faz as provas que a gente faz. É verdade. A gente faz tudo junto aí. Pode ser. E aí vocês vão criar uma história e vão fazer um mapa desse reino, ó, um desenho. E vão mandar na Agenda Edu, tá bom? Vocês têm até o final do bimestre para me mandar. Ponto extra. Aquele ponto extra salvou várias pessoas, tá bom? Então, aí vocês façam aí, criem uma historinha. Não precisa ser muito longa. Pode ser uma folhinha só de caderno. Uma partinha assim da folhinha. E se for digitado, melhor. Porque daí eu consigo ler melhor. Porque Mas a tarefa... Mas tem uma tarefa que é para fazer um mapa. Qual tarefa? Tarefa 16. Eu acho que dá pra gente imprimir e colocar na apostila, não é? Dá também. Tarefa 16? É para fazer um mapa do mercantilismo. Eu não entendi isso daqui, não. Ah, um mapa mental sobre o mercantilismo? Vocês não contem para ninguém? Uhum. Eu mandei para vocês pela Agenda Edu semana passada. Aquilo lá é um mapa mental do mercantilismo. Oi. Ó, vocês falaram para mim que vocês não acharam a... Eu vou mudar o compartilhamento aqui. Da semana passada, né? Eu vou entrar aqui na Agenda Edu. Sora, pra mim não chegou. Mostra então, eu vou ver. Professora, eu vou ver se para mim chegou. Eu vou ver o que aconteceu. Nossa, eu tenho 16 perguntas, 16 mensagens. Ó, eu vou entrar aqui em atividades. Eu vou te mandar um oi agora, só pra... Aqui, ó. Correção das atividades. Para 4 turmas. Tem vários. Você enviou pro sexto. Foi pro sexto, Sora, não foi pro sétimo. Tá aí, selecionado, sexto ano. Não acredito que eu fiz isso. Nem tem 4 turmas de sexto. Tem só 3. Tá, eu vou mandar de novo, tá bom? E eu toda feliz que eu tinha mandado para todo mundo. E os sextos não estão entendendo nada, ó. Todo mundo do sexto viu, não entendeu nada. Verdade. Tá, vou mandar de novo, tá bom? Eu vou mandar de novo. Beleza, Sora. Ô, Sora, eu também te mandei umas coisas lá na Agenda Dupla, pra você ver depois. Eu vou ver, eu vejo.
Hoje é o dia que eu sento e vejo e respondo todo mundo. É porque tem bastante, porque o 6º ano tem que me mandar atividade também. Aí eles estão me mandando fotinha das atividades deles. Certo, meus amores? Finalizamos o mercantilismo. Semana que vem vai ser outro assunto, é um assunto novo para mim também. Vou ter que estudar muito para falar disso, porque é um assunto que eu não domino. São os povos africanos, iorubás e bantus. Tá bom? E aí a gente vai se conversando. Qualquer dúvida, vocês mandam lá na Agenda Edu. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Beijos para todos. Bom fim de semana. Qualquer dúvida, manda lá que a Pro responde para fazer as atividades. E aí eu prometo que eu mando certinho, tudo do 7º, tá bom? E mando a correção dessa semana também. Tá? Tá, Oi? Professora, Quem quer falar comigo? Foi a Maria. Professora. Ninguém quer falar comigo? Professora, eu acho que era a Valéria que tava querendo falar com você. Então. Era a Valéria. Eu vi a Maria ligar o microfone e falar Sora. eu não ia falar Já é nada. pra sair? Eu ia falar tchau pra Sora. Já pode então sair, você deve eu vou sair também. Deixado o Tchau, microfone. Sora, olha aqui, ó, Sora. Não tem nada aqui, ó. Sora. Tchau, Sora. O que não tem? Em atividades. Não Que tem não É, tem porque eu não atividades mandei. Agora treinadas. que eu vi que eu mandei pro 6º. Em vez de 7º, eu mandei tá. no 6º. Eu vou mandar. Uhum. Tá Tchau. bom? Tá bom. Tchau. Beijos. Tchau, Beijos. Sora.